pessoa que aluga é uma coisa, que ela vai debitar porque ela tem um gasto. E a pessoa que tem imóveis para alugar, tem algum débito nesse... O ganho do aluguel é uma renda e, portanto, renda. é preciso pagar imposto de renda sobre esse ganho. Entendi. Mas continuando. Então, todas essas informações hoje são cruzadas e a ausência de uma dessas declarações pode importar em pesadas multas. Então, é importante estar atento, não esquecer fonte de receita, não esquecer os patrimônios que foram incorporados. Cada dinheiro, da onde quer que venha, seja informado à Receita Federal para evitar aí dissabores e um lançamento. E no caso, até tem uma participação, às vezes, nos lucros da empresa, né? Tem várias empresas que participam, né, desse processo. Por que a gente tem que pagar um preço tão alto, às vezes, por algo que a gente recebe só no mês? Veja que a distribuição de lucros da empresa para o sócio, ela não é tributada pelo imposto de renda. Por quê? A legislação assim determina na medida em que a empresa já pagou o seu imposto de renda. Ah, sobre o montante. Sobre o montante geral da sua renda, a renda da pessoa jurídica. Então aí até uma das formas de planejamento bastante utilizada é reduzir ao máximo os salário prolabore do empresário, sócio da empresa, para que sobre aquele salário ele tenha um rendimento e recolha menor e tenha os seus dividendos, os seus lucros distribuídos e assim tenha melhor resultado porque é diminuído o imposto de renda que vai pagar na pessoa física. Mais uma perguntinha. Tu acha que a gente pode se programar para planejar para pagar esse imposto parcelado que a gente às vezes paga? Tu declara, né? Você declara um imposto de renda e depois você vai ter que pagar em vários, ou você paga um valor à vista, ou você pode até pagar parcelado. É uma boa fazer uma poupança, doutora Luísa? Se você já tem esse dinheiro numa poupança, numa aplicação financeira, normalmente vale mais a pena você sacar esse dinheiro da poupança de uma aplicação financeira e fazer o pagamento à vista desse imposto. Porque a taxa Selic, né, que é hoje a correção dessas parcelas, normalmente ela é mais alta do que o que rende uma poupança, por exemplo. Certo. Olha só, as pessoas estão começando a ver que realmente a gente está conversando sobre esse assunto. O Paulo da Agronômica está atento, né, Paulo? Aquilo que você comentou agora, né? A gente falou agora, Felipe, mas eu transfiro essa pergunta do Paulo para o senhor Edmar. A Receita Federal, ela tem acesso às nossas contas bancárias com o Felipe? Foi isso que você colocou, né, Felipe? A nossa movimentação bancária? Ela tem acesso a informações relacionadas à movimentação bancária de todos os contribuintes brasileiros. Agora, o que ela não pode fazer uso é indistintamente dessa informação. Pois é. Só vai fazer uso... Ao sigilo, né? Quebrando o sigilo e pedindo autorização judicial para isso. Quando surge algum tipo de impasse, né? Sim. De dúvida naquele processo de declaração. Eu vou então por outro caminho. Nós vamos deflagrar agora uma operação, que eu até trouxe um documento aqui agora, que deverá fiscalizar até o final deste ano aproximadamente 2.000 contribuintes, que têm variação patrimonial a descoberto, que gastaram muito com cartão de crédito e não tinham renda para tanto. E por outros, vamos dizer, aspectos exteriores de dispêndio que... evidentemente não encontra comprovação nem contrapartida na renda desse contribuinte. Inicialmente serão 800, agora de março até abril, e posteriormente 800 contribuintes, isso a nível Brasil, né? É pessoal que tem alto poder aquisitivo mesmo. E depois, ao longo do ano, até atingir um nível de 2.000 contribuintes. Ou seja, ela tem essa disponibilidade de informação para fazer a investigação, apurar o fato e depois, então, pedir a quebra do sigilo para proceder. Porque não é só o procedimento administrativo de pagar o imposto. Sim. O contribuinte também está sujeito, na comprovação de tentativa de fraude, a um processo criminal, né? Também, corre simultâneo. Sim, sim. O processo criminal e o processo tributário de cobrança do imposto. Mas o que é o estopim que deflagra, né? Por exemplo, que existe alguma coisa errada ali, naquele contribuinte? Existem diversos fatores. Um deles, por exemplo... O cartão de crédito você citou, né? Gastou Sim. muito, mas não tem renda, Não tem né? contrapartida de renda oferida. Mas a própria denúncia espontânea, muitos contribuintes fazem denúncia espontânea e alimentam a própria informação do fisco, a Você inteligência tem fontes, do fisco. né? Essas fontes. Um empregado insatisfeito com o patrão, pega e denuncia aquele patrão. Eu via isso, eu via aquilo outro, entende? São diversas fontes, né? E os aspectos exteriores de riqueza que a pessoa denota. Sai na coluna social, recebeu não sei quanto, apareceu, entende? Está ostentando a joia tal, a grife não sei das quantas, e por aí vai. Então, nesse sentido, assim, a Receita está sempre bem atenta.
Tá. E aí, aquilo que a gente conversou antes do programa começar, fala um pouquinho do nosso... Em todo mundo se paga imposto de renda, só o brasileiro, assim, é só o brasileiro que contribui com esse tributo? A única exceção que me ocorre que não exista, vamos dizer, o imposto de renda seria o Principado de Mônaco, que as pessoas emprestam seu prestígio, sua celebridade, para oferir a arrecadação através do turismo e através dos cassinos que alimentam a arrecadação do Principado de Mônaco. Existem vários exemplos clássicos, eu não vou mencionar nenhum, porque seria claro, injusto, mas esse é uma exceção à regra. De resto, o imposto de renda é tido e havido, até pela doutrina tributária, como o imposto mais justo. Ele tem no Brasil mais de 80 anos, porque ele, em tese, deveria ser um pouco mais progressivo, variar de alíquota de 0% até 45%, por exemplo, para aquelas pessoas que têm altos rendimentos, valores expressivos, né? E no Brasil ainda não chegamos a esse patamar. Isso assim, uma alíquota referente a determinado ganho, exatamente. Que agora é geral, né? É uma alíquota então, são 7 classes de renda no momento. Vai de 0 a 27,5, né? Perfeito. Então, ele tem menos progressividade, é isso que se diz em economia, menos progressividade. Por quê? Porque não proporciona a tal da elasticidade, que se diz em economia, ou seja, arrecada tanto quantas classes de renda houver. O que é injusto é, vamos dizer, uma pessoa que receba 1 milhão em um mês, sofra a incidência da mesma alíquota, 27,5%, que um assalariado que ganhe, sei lá, 10 mil reais por mês. Né? Isso é que fica meio injusto, meio distorcido. Se houvesse mais classes de renda, sim. E eu digo que o imposto de renda é o Robin Hood dos impostos, porque ele extrai dos ricos para devolver em forma de benefício escola, hospital, né? Para a classe mais pobre da população. E essa questão da fiscalização do nosso... vamos converter, né, ou reverter esse dinheiro arrecadado para a saúde e tal. Isso é imediato? Isso é o Estado que cuida disso? O valor integra o orçamento da União e depois os políticos brasileiros, nossos representantes, é que fazem a distribuição da execução orçamentária como deva ser feita, né? Então, a Receita, a missão principal dela é só arrecadar. Agora, essa arrecadação, quando parte para um software, vou lá como isento e tento fazer sozinho. E aí dá um erro, não aceita aquele programa. Então, acho que muita gente até se perde um pouco, Aloysio, nessa questão de fazer uma declaração simples, acessando o site da Receita. O mais adequado, né? Se você, ao tentar preencher a declaração, encontrou dificuldades, né? Procure um profissional capacitado para lhe orientar, né? Mas tu acha que dá para fazer sozinho? Dá para fazer sozinho, né? Depende da complexidade de cada uma das declarações, tem alguns fatos, né, que ocorreram durante aquele ano, né? Mas é possível. Mas, se está em dúvida, não sabe o que fazer, ou procure a Receita Federal, ou procure um contador para tirar suas dúvidas. Para não ficar com aquela dúvida, né? Exatamente. Porque às vezes o que pode acontecer, a pessoa faz sozinha a declaração e de repente não recebe aquele comprovante, no ano seguinte fica como não declarado. Pode acontecer isso, pode né? Acontecer que isso. Achou que foi tudo certinho e não foi, porque segundo o seu Edmar não acusa, né? Ela não envia o material se não tiver tudo certinho. Exatamente. E não vai emitir esse comprovante. O Sescom Grande Florianópolis, durante o mês de abril, se não me engano, dias 15, 16 e 17, vai estar no centro de Florianópolis, no Calçadão, tirando dúvidas. Opa, quais são os dias mesmo, senhora Luiz? Eu tenho